Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Eu creio que entre vocês há alguém que não conhece muito bem sobre Deus e também algumas pessoas que congregam na igreja, mas não sabem muito bem sobre a Bíblia. E também não sabem sobre o mundo de Deus. Neste momento, nós vamos estudar pouco a pouco sobre o mundo de Deus e também sobre a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por volta de 40 pessoas. Então, há muitas pessoas que escreveram a Bíblia, por isso todos os autores são diferentes. Alguns foram reis, outros foram pastores de ovelhas, e também alguns foram como pescadores, também alguns foram médicos, como Lucas. Então, tem diferença entre anos. Por exemplo, Moisés. Moisés escreveu 5 livros. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, através deste livro, desses 5 livros que inicia no Antigo Testamento, nós podemos saber muitas coisas sobre a criação de Deus e sobre os mandamentos de Deus. E também houveram muitos profetas que escreveram livros, por exemplo, Isaías, Jeremias, Daniel. Através deste livro, nós podemos saber como iniciou este mundo, como esse universo pôde existir e também como nós fomos criados. Não somente explica sobre a criação, mas também Deus explica sobre o final do planeta e também sobre o tempo do mundo. No final, ele explica sobre o final do mundo no livro de Apocalipse. Lá Deus nos ensina claramente sobre o fim do mundo. Então, nós podemos saber, desde o início até o fim do mundo, Deus estava falando. Mas neste livro que se chama Bíblia, ela está focando em uma pessoa. Os livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento está indicando somente uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Por que é necessário localizar o nome de Jesus? Porque Jesus é o Salvador. Por isso, Deus queria mostrar para nós seu Filho amado. Deus queria ensinar para nós sobre a vida de Jesus. Quem foi Jesus Cristo? Quem é Jesus? Com qual propósito ele veio ao mundo? Por que ele teve que nascer neste mundo por meio do Espírito Santo? Essas coisas estão escritas.
Mesmo que durante 6 horas nós não podemos saber sobre tudo, mas que Deus possa nos ajudar e que nós possamos saber pouco a pouco. Gênesis. Este livro foi escrito por Moisés. Moisés era servo de Deus que vivia. Ele viveu mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Então, por exemplo, desde agora até o tempo de Moisés, passaram mais ou menos 3500 anos. Então, Gênesis já existe mais ou menos há cerca de 3500 anos. Então, nós podemos pensar, este livro é muito velho. Quem pode tocar neste livro tão velho? Mas lendo esse livro de Gênesis, ninguém pode sentir que esse livro é antigo, ou que nada faz sentido, ou que não tem nenhuma relação com nós. É como se fosse um outro mundo. Ninguém pensa assim. Significa que ao ler este livro, nós podemos saber sobre a criação de Deus e também o pecado do ser humano que chegou ao mundo, como que aconteceu isso, e também como Deus utilizou a vida de Noé. E também como Deus utilizou a vida de Abraão para formar um país que se chama Israel. Então, pouco a pouco, nós podemos investigar e estudar sobre essa palavra. Em Gênesis está explicando sobre a criação que Deus fez durante 6 dias. Eu creio que o que está falando aqui cada dia não é igual a um dia que nós temos, porque nós calculamos o dia como 24 horas. Não é verdade? 24 horas. Alguém conta 28 horas por dia? Acho que essa pessoa tem que trocar o seu relógio. Porque cada dia tem 24 horas. Mas para calcular 24 horas, é necessário ter o sistema solar. Certamente tem que ter o Sol, a Lua e as estrelas. Mas uma curiosidade é que neste livro de Gênesis, capítulo 1, fala sobre a criação do Sol, da Lua e das estrelas, que Deus fez no 4º dia. É muito curioso, não é? Se nós fôssemos Deus, se eu fosse Deus, se eu fizesse esse planeta, então o que eu tenho que criar primeiro? Primeiro, o Sol. Por quê? Todas as pessoas pensam que o Sol é o mais importante deste planeta. Sem o Sol, não posso fazer nada, não posso contar um dia, nem um mês, nem um ano. Então, por que aparece assim? Deus fez o Sol, a Lua e as estrelas no 4º dia. É bem curioso isso. Porque voluntariamente Deus fez assim. É totalmente diferente dos nossos pensamentos. Para que nós saibamos da característica do nosso Deus, é totalmente diferente da nossa. Então, este livro não foi escrito pela sabedoria do ser humano, mas aqui aparece a verdade que Deus fez esta criação. E também, aqui fala sobre 2 tipos de luz aqui na criação. Se eu fosse o Criador,
Eu nunca colocaria assim, seria uma confusão, porque no primeiro dia, Deus criou a luz. Aqui disse: haja luz e houve luz. E depois, outra vez, ele criou. No quarto dia, criou o sol, a lua, as estrelas. Que diferença é essa? Qual é a diferença entre essas duas luzes? As pessoas têm curiosidade. A luz que fez no primeiro dia, a luz que ilumina o sol, as estrelas. Mas nós, investigando mais a palavra de Deus, ele queria explicar sobre o mundo de Jesus Cristo. Por quê? Jesus, por si mesmo, disse: eu sou a luz do mundo. Então, a luz, o que é? Como que a luz trabalha? Quando eu era pequeno, na minha casa, embaixo da madeira, onde estava a entrada da porta, nesse lugar, ali ficava escuro, parecia uma cova. E ali também ficava bastante sujeira. Mas não somente sujeira, às vezes também caía umas moedas ali. Porque em cima estava junto, tinha tábuas. Tábuas. Porque às vezes elas se abrem, então às vezes caem algumas moedas ali. Tábuas de madeira. Então, um dia quando eu estava olhando ali embaixo, na entrada da casa, lá na Coreia do Sul tem esse sistema. Então, eu não podia ver, porque ali estava bem escuro. Mas tem uma maneira para iluminar ali. Utilizando um espelho, através do espelho, pode iluminar quando o espelho recebe a luz do sol e depois reflete ali embaixo onde estava escuro. Então, iluminando como se fosse uma lanterna. Aí dá para ver. Então, olhando, tá ali. Ali é um lugar secreto, um tesouro, tem uma moeda ali. Então, ali eu podia pegar. Então, significa que a escuridão, quando ela desaparece, quando a luz ilumina, a escuridão desaparece. E também nós temos a visão. Para que a visão serve? Quando que ela serve? Quando reflete a luz, iluminando através da luz, assim funciona a nossa visão. Nós temos a visão, mas não podemos ver durante a noite, quando não tem nada de luz. Nós não podemos localizar as coisas facilmente. Por exemplo, nesta sala, agora nós podemos caminhar facilmente. Mas antes de sair, se alguém apaga a luz, eu fico como um cego. Tenho que ficar tocando. Ai, onde está a saída? Ai. Não é assim? Então, significa que nós temos que receber a iluminação, temos que receber a luz. Através da luz, nós podemos ver através da nossa visão. Então, a nossa visão funciona pela luz. Então, voluntariamente, Deus queria explicar o mundo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver João capítulo 1. No versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora nós estamos lendo João capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 5. Aqui fala sobre o verbo e também a luz. O verbo e a luz é o mesmo. Estão localizados no nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo, diz aqui, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este verbo era a luz. Então, ao invés do vocabulário verbo, da palavra verbo, vamos colocar Jesus. Então, podemos ver. Vamos interpretar colocando a palavra Jesus. Como nós podemos ler o versículo 1? Então, diz assim: no princípio era Jesus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Significa que voluntariamente João, no capítulo 1, estava falando sobre o início. Como iniciou a existência de Jesus Cristo. No princípio, aqui fala no princípio. No princípio. Do que fala? O princípio é totalmente diferente do princípio que fala em Gênesis capítulo 1. Tem muita diferença entre esses dois princípios. Qual que é o mais antigo? De acordo com o nosso cálculo, Gênesis é o mais antigo do que João. Mas a verdade é que não é assim. Agora fala do princípio. O princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, este era o princípio até existir o mundo dos anjos. Ali também não existia o planeta e o universo. Então, o nosso Deus tem o nome de Jeová. Jeová significa eu sou quem sou. Não é que foi criado por alguém. Significa que Deus, desde o princípio, ele existe. Então, aqui o princípio era o verbo. Jesus também estava com nosso Deus e também o verbo era Deus. É o mesmo. Podemos dizer que Jesus era o mesmo, era Deus. E fora dele, sem ele, nada se fez. No versículo 3 fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Significa que este livro de João, no capítulo 1, quem escreveu este livro? Foi o apóstolo João, um dos discípulos de Jesus Cristo. Ele estava localizado. Deus, ele mesmo, que desde o princípio existia, até antes de criar o mundo dos anjos, antes de criar este planeta e o universo. Por isso, nos nossos corações, deveria aceitar Jesus Cristo, o Salvador, e também o mesmo que é o nosso Deus e o Criador. Esse Deus, ele mesmo já estava preparando o planeta, por isso escreveu dessa maneira. E também, antes de criar este planeta, Deus havia criado outro mundo. Qual que era? O mundo dos anjos. Desde o princípio,
Somente existia Deus, mas um dia ele quis criar muitos anjos. Com qual propósito? Os anjos tinham que estar junto com Deus no reino de Deus e também eles podiam louvar ao Senhor. Vamos procurar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, com que propósito Deus criou os querubins e os anjos? De acordo com essa palavra, os anjos tinham 6 asas. 2, 2 e 2. 2 asas tinham que cobrir o seu rosto. O que significa? Quem que vai cobrir o seu rosto? A pessoa que cobre o seu rosto não tem coragem para ver o rosto de outra pessoa que está falando. Ele assim, com a cabeça baixa, fala: Ah, Senhor, eu acho que... Quando que as pessoas reagem dessa forma? Ah, porque tem medo de ver cara a cara, face a face. Então, os anjos são santos, mas comparando com a santidade do nosso Deus e a deles, é totalmente diferente. Então, por isso, Deus é santíssimo. Entre os santos, os anjos, não pode comparar com a santidade do nosso Deus e a santidade dos anjos. Comparando com o ser humano, os anjos são santos, porque nós somos imundos. Quando olha os anjos, são superiores, bem melhor do que nós. Mas, para os anjos, comparando com a santidade do nosso Deus, é incomparável. Por isso, eles cobriam seus rostos. E também 2 asas cobriam os seus pés. Eles não podiam mostrar as suas obras diante do Senhor. Senhor, nós fizemos assim, 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 nós temos justiça. Não, mas eles cobriam o rosto e os pés. 2 asas voavam, voando eles diziam: Santo, Santo, Santo. Não somente um anjo estava voando e cantando. Muitos anjos diante da presença de Deus. Um dia o profeta Isaías viu a apresentação dos anjos diante de Deus. Ele pôde sentir: uau, eu sou imundo. Eu diante de um anjo, eu morro. Sinto como se fosse morto. Entre os anjos também, eles não podem ver o rosto de Deus, que é santíssimo. Então, como que eu posso estar no reino de Deus sendo imundo? Por isso ele estava gritando assim, no versículo 5. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Significa que ele estava gritando: ai de mim, porque eu sou imundo, sou impuro, lábios impuros. Como eu posso ver a presença de Deus? A Bíblia nos explica a santidade do nosso Deus. Quem pode viver no reino de Deus para sempre? É aquele que tem a santidade de Deus. Por isso, tem que ter a justiça de Deus, a santidade de Deus, a perfeição de Deus. Isso é a tarefa para todos os homens do mundo, porque todos os homens do mundo nasceram com pecado. Quando nasce neste mundo, já tem o pecado em seus corações. Por esse motivo, primeiro tem que ser limpo de todos os seus pecados. Tem que ser purificada toda a maldade. Essa é a tarefa da vida do ser humano. Porque o ser humano um dia vai morrer. E quando ele morrer, para onde vai o seu espírito e a sua alma? As pessoas não sabem, por isso quando pergunto, você depois que morrer, para onde você vai? Não sei. Acho que vou. Um país bom. Você tem pecado? Sim, eu tenho pecado. Então, de acordo com a palavra de Deus, o pecador vai para o inferno. Quem aceita essa palavra? Aquele que ama o seu espírito aceita. Por isso, nós temos que dividir duas coisas. Uma é o que nós pensamos, o que sentimos no nosso corpo, é aquilo da carne. Mas o interior, o nosso interior, não vemos nada, mas existe. Existe uma coisa, que é o espírito e a alma. Por isso, Deus nos deu o mundo do coração. Os coreanos, desde pequeno, aprendem sobre o coração. Tem corações diferentes. Um é o nosso órgão, o coração, que está do lado esquerdo, que circula o sangue. Mas também tem um outro coração, que é o coração invisível, como o coração espiritual. Por isso nós chamamos de palavras diferentes em coreano. Então, o órgão, o nosso coração, chamamos de 심장. Nós temos o 심장, tem o órgão, o coração. Mas o coração invisível chamamos de 마음. Você tem 마음? Eu tenho 마음. O que é 마음? 마음 é 마음. Tá, o coração invisível. Então, tem o coração invisível. Em coreano, chamamos de maum. Você tem maum? Eu tenho maum. Esse maum funciona. Por exemplo, hoje em dia, por causa do corona, nós ficamos em casa de quarentena e agora já faz quase 3 semanas. Talvez possa estar um pouquinho chato, né? Eu quero ir pra praia, eu quero ir pra montanha, eu quero visitar outras cidades. Porque ficando somente dentro de casa, olhando para minha esposa, sempre eu pergunto: esposa, querida, qual que é o menu do almoço? E ela não me responde, porque todo dia tem que ver o que ela vai fazer, uma comida diferente. Por isso é um fardo para ela. Mas eu tenho interesse em comer. Por isso eu pergunto: me fala, qual que é o menu de hoje? O menu do almoço e da janta. Significa que quando sente essa angústia, ele está se sentindo mal. Então, quando se sente mal, esse sentimento, sentir, onde que ele sente? Esse é no coração
no coração invisível, no coração que se chama Ma'am. Então, o Ma'am funciona todas as coisas também. Sentimento. Um dia no seu coração está cheio de felicidade, alegria, então ele sente feliz. Ah, eu sou feliz, feliz. Por quê? Ah, eu ganhei dinheiro. Uau! Você está feliz? Sim, eu tenho dinheiro. Então me convida para ir para um restaurante. Ah, não quero. Então, eu quero comer sozinho. Então, quando foi rejeitado esse convite, a pessoa se sente feliz ou mal? Por exemplo, convidando todos para a cerimônia, para a festa de aniversário. Parabéns para você. Então, convidando 1, 2, 3, 4, 5, menos eu. Ah, meu Deus do céu. Eu pensei até agora que você era meu amigo, mas você não me convidou? Mas, aparentemente, não aconteceu nada. Tudo bem. Eu vou para minha casa. Não tem problema, eu estou muito ocupado. Muito obrigado. Mas quando chega na sua casa, chora, bate, grita. Ah! Que você fez, seu maldito? Só não me convidou. Eu jamais vou falar com aquele cara. Ele fica muito angustiado, não é verdade? E depois, quando conversa com seus pais, se conversa direito, se comunicam bem, ficam felizes. Pergunta para o seu filho. O filho pergunta para o pai: pai, eu estou querendo trabalhar como carpinteiro. Ah, meu filho, se você quer aprender isso, tudo bem. Pode continuar. Eu vou te apoiar. Vou apoiar essa sua decisão. Obrigado, pai. Então, ele fica feliz ou triste? Hein? Ele vai se sentir feliz. Mas, de repente, o filho pergunta: pai, eu quero abrir um negócio que eu vendo para vender câmera, internet, chip de celular, porque hoje em dia, por causa da quarentena, muitas pessoas precisam da internet, do celular, estão procurando por isso. Eu quero trabalhar nisso. Mas o seu pai fala: ah, seu tonto! Quem falou isso? Não está funcionando nada, não faz isso. Somente estuda. Se ele menospreza, se ele briga com o filho e bate no filho, seu filho vai ficar feliz ou não? Ele vai ficar angustiado. Ai, papai, por que você não me entende? Você tem dinheiro, então por que não me dá? Significa que na vida, cada um tem esse sistema que se chama coração invisível. Aqui na palavra também sai o coração. Deus tem o coração, também nós temos o coração. Deus não tem corpo nem carne, mas ele tem coração. Doía o seu coração de ter criado o mundo, porque todos os homens do mundo se separaram de Deus, estavam pecando. Por isso ele estava ressentido. Deus se arrependeu desse coração. Fala assim. Significa que Deus tem esse tipo de coração, que se chama Ma'am, o coração invisível. Nós também temos esse coração. Por isso,
Para se sentir feliz, não somente tem que estar cheio de comida. O alimento tem na cozinha, na geladeira, e também temos pães, frutas. Tem muitos alimentos. Mas, se não posso ter uma conversação com o pai e a mãe, sempre o seu filho, sua filha fala e de repente fala: cala a boca. O que você está falando? Não. Somente estude. Então, não tem maneira de abrir o coração. Por isso, eles fecham o coração. Então, o coração tem um modo que ele funciona, que abre o coração para as pessoas, mas também pode fechar o coração para as pessoas. Que engraçado. Onde que está a porta do coração invisível? Mas existe. Então, quando uma pessoa fecha o seu coração para o seu pai, então o pai com todo o seu coração quer conversar com o filho. Meu filho, come isso. Eu vou comprar um presente. Mas o filho não faz, nem liga. Por quê? Seu coração estava machucado. Então, entre a família, entre os amigos, quando caminham, não podem conversar. Não podem falar sobre os seus erros, sobre o seu problema, sua escuridão. Se não podem falar, o que significa? Eles têm medo de falar. Se eu falo, ele vai falar para outras pessoas e depois vai ter problema. Então, é melhor fechar. Um dia, eu estava vivendo no Paraguai e havia chegado uma missionária temporária da Coreia do Sul. Ela era universitária. E ela disse que ela tinha um problema, porque normalmente as pessoas não podem ver imagem dos diabos. Mas ela, desde pequena, estava vendo as pessoas, mas atrás das pessoas tinha outra coisa. O diabo que estava acompanhando aquela outra pessoa. Ela disse que disseram que ela tinha problema mental. Por isso ela sempre... Ela não podia dormir facilmente. Por isso, um dia, mesmo sendo universitária, ela quis se suicidar. Porque ela não conseguia conversar com a sua família, com outras pessoas. E depois, ela tomou remédio para dormir, mas ela tomou muito remédio para dormir. E por isso ela quis se suicidar. Ela desmaiou, mas depois, passando alguns dias, ela acordou sozinha. E também, na família dela, ninguém sabia que ela estava quase morrendo. Significa que entre a família, eles não tinham interesse. Sua filha que não levanta, não tinha problema. Ela não vem comer? Não tem problema. A filha voltou da faculdade ou está em casa? Isso não importa. Cada um estava lendo, trabalhando, estava vivendo do seu jeito. Então, ela estaria feliz desse jeito? Eu pergunto para vocês. O ser humano não pode sentir felicidade vivendo isolado. Vivendo isolado na sociedade, isolado na família. A pessoa isolada é muito perigosa, porque quando está isolado, não tem conversação, não pode abrir o seu coração, não pode receber nada, não pode se comunicar. Eles só falam de acordo com o seu pensamento. Falam, responde. Fala, responde. Depois, fala sozinho até.
Tem pessoas que caminham falando. Essa pessoa tem problema mental. Não é verdade? Falam. Sozinho. Falam, responde. Fala, responde. Porque não gostam de conversar com a família, com os amigos, com os vizinhos. Não, porque ele está fechado, está isolado. Por isso, as pessoas, para recuperar o problema da sua vida, têm que receber a luz. Quem é a luz? O nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para iluminar, para desfazer, para expulsar as trevas, para mudar a nossa vida. Por isso a felicidade vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria vem pelo Senhor Jesus Cristo. A esperança vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, quando chegou na nossa igreja, viveu junto com nós. Ela pouco a pouco mudava. E no final, passando um ano, ela estava muito feliz. E quando voltou para a Coreia do Sul, ela estava falando: pastor, muito obrigada por me aguentar durante um ano que eu vivi aí. Desde aquele momento, ela pôde levantar o seu rosto e olhar face a face, conversar assim. E eu estava olhando para ela. As pessoas podem mudar as suas vidas. Por isso, nós temos que entender que nós somos igual à terra que foi criada no princípio. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Significa que Deus primeiro criou a terra que estava sem ordem, vazia, nas trevas, que estava sobre a face do abismo. Então vou perguntar: por que Deus criou desta forma? Por que Deus não criou a terra bonita, excelente, que facilmente podia dar árvores, frutos? Por que Deus não criou dessa maneira? Mas Ele criou assim, dessa forma. Significa que Deus queria trabalhar na terra. A terra significa o nosso coração invisível. Mesmo que está localizado aqui na terra, tá certo, mas espiritualmente, o nosso coração, antes de encontrar o Salvador, certamente está desordenado. Está com a sua vida desordenada. Ou seja, não há caminho. Como pode viver? Com que propósito tenho que viver? Na Coreia do Sul, depois de terminar a guerra, desde 1950 até 1953, durante 3 anos teve a guerra, porque a Coreia do Norte conquistou a Coreia do Sul. Foi conquistada. Então, os nossos antepassados, os nossos pais, eles somente tinham que suportar um dia, porque eles não tinham alimento, faltava alimento. E por isso, de todas as formas, eles tentavam ganhar dinheiro diariamente para sustentar a sua família. Então, eles não queriam olhar para outra coisa, somente trabalhavam, suavam. Por isso, tem muitas pessoas que se sacrificavam e no final ganhavam muito dinheiro. Então, para quê? Para ganhar dinheiro, para que seus filhos possam estudar.
E depois que seus filhos cresceram, eles já se casaram, depois eles não podiam se unir facilmente com seus pais. Por quê? Porque os seus pais não puderam aprender muito, somente se sacrificaram durante toda a sua vida. Eles somente apoiaram a vida dos filhos, mas os filhos, depois de aprender bastante, tendo um bom cargo, ganhando bastante dinheiro, casando com mulheres, depois formaram sua família, mas a porcentagem, uma alta porcentagem, despreza os seus pais. Não querem viver junto com os pais, mas querem se separar e somente viver no seu mundo próprio. Então, como que o pai vai se sentir? Chega o ressentimento para os pais, não é? Então, com que propósito eles se sacrificaram? Qual é o motivo que eles apoiaram tanto a vida dos filhos? E também gastaram tudo, todo o dinheiro que eles tinham. Quando não sobrou nada de dinheiro, aí os filhos menosprezam os pais. Às vezes visitam a casa dos filhos e os filhos rejeitam. Ah, por que você veio? Não é necessário. Então, os pais, como que vão se sentir? Vai chegar esse ressentimento para os seus filhos. Eles se sentem muito mal, ficam angustiados. Então, Deus criou este planeta com esta forma, sem forma, vazia e nas trevas. Para quê? Para que Deus, para mostrar a luz, para mudar o ambiente do planeta. Haja luz e houve luz. E então, tudo foi mudado. O mesmo para nós. Quando não encontramos Jesus Cristo, fica escuro. A escuridão significa pecado. Mas quando recebe a salvação, o seu coração é mudado, é feliz. Antes de receber a salvação, eu estava bem aflito, uma vida bem aflita. Por quê? Observando a minha família, ninguém me apoiava. Eu não tinha nenhuma esperança. E também, indo na igreja, mas mesmo assim, tinha pecado no meu coração. Tinha escuridão. Eu não tinha força. Mas Deus, um dia, me deu a sua graça para escutar o Evangelho. Escutando o Evangelho, que Jesus veio ao mundo para limpar todos os meus pecados e no final Ele limpou todos os meus pecados. Escutando essa palavra, eu fiquei muito feliz. Eu estava muito alegre e desde aquele tempo eu permaneço na Missão Boa Notícia. Já se passaram 30 anos. Então, no segundo dia, Deus criou o firmamento. Debaixo da água. Então, se separaram e subiu toda a água, a metade da água do planeta para o céu. Ficou no céu. Acho que como as nuvens ficaram desse jeito. Então, por que foi necessário criar o firmamento? O firmamento serve para as aves voarem. E também ficou metade da água em cima da terra. Deus, quando viu, no segundo dia, e depois Deus estava começando a trabalhar na terra. Aqui no versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar,
e apareça a porção seca. E assim se fez. Antes de chegar essa palavra, a terra estava debaixo das águas, como uma bola redonda. Imaginem, a terra que está debaixo das águas não pode dar nenhuma planta, árvore. Para crescer plantas e árvores, certamente tem que descobrir, tem que sair a terra. E como ela surgiu? Por meio da palavra de Deus. Nós também podemos fazer essa interpretação espiritualmente. Apareça a porção seca. Então, as pessoas podem descobrir o seu coração invisível. Por exemplo, em João, capítulo 8, sai a mulher adúltera. Essa mulher estava seguindo o desejo carnal. Ela sabia muito bem que se ela cometesse adultério, se as pessoas descobrissem isso, ela seria apedrejada. Porque ela sabia certamente a lei de Deus. A lei de Deus é bem exata e perigosa. Mas ela não podia abandonar esse desejo carnal. E no final, adulterou com um homem. E nesse mesmo ato de adultério, muitas pessoas pegaram ela. Eu acho que o homem escapou, fugiu, desapareceu. E depois as pessoas levaram a mulher diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles sabiam que Moisés mandaria apedrejar tais pessoas. Por isso, perguntaram a Jesus: Jesus, o que fazemos com ela? Porque ela foi pega em flagrante adultério. De acordo com a lei de Moisés, deveríamos apedrejá-la. Mas tu, como dizes? Porque eles queriam que Jesus... Eles queriam pegar Jesus. Se ele falasse, salvem essa mulher, então todos iam matar a Jesus. Por quê? De acordo com a palavra de Jesus, ele estava quebrando o mandamento de Deus. Então ele seria um pecador. E também, tem que matá-la. Porque o mandamento de Deus é correto. Se ele falasse dessa maneira, também seria um pecado. Por quê? Sendo você Salvador, sendo tu Salvador, como pode matar uma pecadora sem salvar ela? Isso é um absurdo. Por isso, tu não és o Salvador. Tem que ser morto. Então, vamos pegá-lo. Então, Jesus, como disse, entre vocês, aquele que não tem pecado, jogue a primeira pedra. Então, quem que atacaria a pedra? Eles não cometeram um adultério, mas em seus corações tinha pecado. Então, antes de cometer, todos receberam pecado através de Adão. Essa aula vai até aqui e nos vemos daqui a pouco na segunda.